Você já viu uma foto do Michael Jackson criança e depois comparou com uma foto dele nos últimos anos de vida? É praticamente outra pessoa. A pele mudou, o cabelo mudou, o rosto mudou. E aí surgiu uma pergunta que até hoje gera discussão. Michael Jackson queria ficar branco? Muita gente diz que sim. Mas e se eu te falar que existe uma doença por trás dessa mudança? Hoje você vai entender o que aconteceu com a pele do Michael. E que doença era essa? Quais mudanças no rosto realmente aconteceram? E principalmente, o que é verdade e o que é mentira. E então deixa o like e se inscreva no canal pra mim bater minha meta de 2.000 inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês e então vamos parar de enrolar. Antes de tudo, quem era Michael Jackson? Antes de ser o rei do pop, Michael era só um garoto de Gary, Indiana. E ele começou cedo, muito cedo. Enquanto a maioria das crianças estava brincando, Michael já estava subindo em palco com os irmãos no Jackson 5. E não demorou muito para aquele garoto virar uma estrela. O Jackson 5 explodiu. Michael cantava, dançava e tinha uma presença no palco que chamava atenção mesmo sendo criança. Só que existe um detalhe que muita gente esquece. O mundo acompanhou Michael praticamente a vida inteira. A gente viu ele criança, viu ele adolescente, viu ele adulto e viu todas as mudanças acontecendo praticamente em tempo real. Isso é importante, porque se Michael tivesse aparecido famoso já adulto, talvez ninguém tivesse percebido tanto essas mudanças. Mas não, a gente tinha milhares de fotos dele desde pequeno, então qualquer mudança era percebida na hora. Nos anos 70, Michael já era famoso, mas nos anos 80, ele simplesmente explodiu. Veio Off the Wall, depois veio Thriller, e aí esquece. Michael Jackson virou um fenômeno mundial. O cara estava literalmente em todo lugar, televisão, rádio, revistas, shows, videoclipes. Não existia internet naquela época, mas Michael já conseguia dominar o planeta inteiro. Só que enquanto a carreira dele ficava cada vez maior, a aparência dele também começava a mudar. E foi aí que começaram os rumores. Logo depois, algumas mudanças foram feitas no rosto de Michael. E surgiram diversos rumores que ele queria ficar branco. Essa teoria começou a ganhar força, porque as pessoas começaram a perceber que a pele dele estava ficando mais clara. E aí você já sabe como funciona. Uma pessoa vê uma foto, outra vê outra. Alguém inventa uma teoria. A imprensa começa a falar. E pronto. Nasce uma das maiores polêmicas da vida de Michael Jackson. Ele está clareando a pele. Ele não gosta de ser negro. Ele quer parecer branco. Só que tinha um detalhe que muita gente ignorava. Michael tinha vitiligo. E não, isso não era simplesmente uma desculpa que apareceu depois. Ele falou publicamente sobre a doença. Mas o que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença que faz algumas regiões da pele perderem pigmentação. A pele começa a apresentar áreas mais claras. E isso pode acontecer em diferentes partes do corpo. Agora imagina isso acontecendo com alguém que já tinha a pele escura. Você pode acabar com várias regiões claras aparecendo pelo corpo. E quanto mais a doença avança, maior pode ser a diferença entre as áreas. Agora coloca essa pessoa em cima de um palco. Milhares de pessoas olhando, câmeras filmando, fotógrafos registrando cada segundo. E no dia seguinte, milhões de pessoas comentando sua aparência. É exatamente esse tipo de situação que torna a história do Michael tão complicada. E logo depois, em 1993, Michael Jackson deu uma entrevista gigantesca para Oprah Winfrey e finalmente falou sobre sua pele. Ele disse que tinha vitiligo e explicou que a doença estava fazendo sua pele perder pigmentação. Isso foi um choque para muita gente, porque até aquele momento muita gente simplesmente acreditava que Michael estava tentando mudar sua aparência de propósito. Mas agora ele estava dizendo, eu tenho uma doença. E ele também deixou claro que tinha orgulho de ser negro. Ou seja, a história não era tão simples quanto. Michael ficou famoso e decidiu mudar de raça. Não, existia uma condição médica no meio disso tudo. Mas então, por que ele ficou cada vez mais claro? Aqui começa a parte que muita gente confunde. O vitiligo pode deixar a pele com regiões de pigmentação diferentes e isso pode criar manchas bem visíveis. Só que Michael precisava aparecer em público, então ele usava maquiagem e recursos para tentar deixar uma aparência da pele mais uniforme. E isso faz sentido. Pensa só, você tem uma doença que cria diferenças de pigmentação, você trabalha sendo filmado o tempo inteiro, você quer que sua aparência fique uniforme. É óbvio que maquiagem e tratamentos podem acabar fazendo parte da rotina. E com Michael isso chamou atenção em uma escala absurda. E não foi só a pele. Agora vem outra coisa. Porque quando falamos da aparência de Michael Jackson, muita gente coloca tudo na mesma conta. Foi o vitiligo. Mas não, o rosto dele também mudou. E aí entram os procedimentos estéticos, principalmente o nariz. Se você pegar uma foto de Michael nos anos 70 e comparar com uma foto dos anos 90, a diferença é bem perceptível. O formato do nariz mudou, o rosto mudou com o passar dos anos e ele passou por procedimentos estéticos. Só que tem uma coisa, a internet adora inventar. Você provavelmente já viu aquelas listas dizendo que Michael fez 20, 30, 40 cirurgias. O problema, nem tudo isso é comprovado. Então não dá pra sair tratando qualquer número encontrado na internet como verdade. O nariz provavelmente foi uma das mudanças mais comentadas. Michael falou sobre procedimentos no nariz e também mencionou questões relacionadas à respiração. Então não dá pra simplesmente dizer, ele fez isso só pra ficar bonito. Procedimentos podem ter motivos médicos e estéticos ao mesmo tempo, e essa é uma coisa que a internet costuma esquecer. A aparência dele mudou
mudou, isso é visível, mas saber exatamente o motivo de cada mudança é outra história. Agora vamos voltar para 1984. Michael estava gravando um comercial da Pepsi e aconteceu um acidente que ninguém esperava. Durante a gravação, os efeitos pirotécnicos deram errado, o cabelo de Michael pegou fogo, ele sofreu queimaduras e precisou de atendimento médico. Esse acidente marcou muito a vida dele, e depois disso, Michael passou por diversos tratamentos médicos. Talvez isso tenha sido um dos grandes fatores para influenciar as mudanças no rosto e no corpo de Michael. Mas não dá para colocar todas as mudanças de aparência na conta da Pepsi. Então, ele fez cirurgia por quê? Provavelmente existiam vários fatores. Alguns procedimentos tinham relação com a aparência, outros podem ter tido as enormes perdas que foram feitas nos acidentes que Michael teve durante a carreira. E também existiam mudanças naturais causadas pelo envelhecimento. Só que Michael era diferente de praticamente qualquer outra pessoa. Ele não envelhecia longe das câmeras, ele envelhecia na frente do mundo inteiro. E cada mudança era fotografada, cada mudança virava notícia, cada notícia virava rumor e cada rumor virava uma nova teoria. Agora vem a parte mais importante. Vamos imaginar que Michael realmente tivesse tentado simplesmente ficar branco. Mesmo assim, existe uma pergunta. Por que ele teria falado publicamente sobre o vitiligo? Ele não precisava fazer isso, mas fez. Ele contou que tinha a doença e explicou que sua pele estava perdendo pigmentação. Além disso, ele afirmou que tinha orgulho de ser negro. Então dizer simplesmente Michael odiava ser negro é uma frase muito exagerada e desrespeitosa. Michael Jackson não podia fazer nada, que a mídia começava a cair em cima dele. Imagina ter uma espinha, agora imagina que alguém tira uma foto. No dia seguinte, milhões de pessoas estão discutindo sua espinha. Agora multiplica isso por 1000. Era mais ou menos essa a realidade de Michael. Ele não conseguia fazer uma mudança na aparência sem o mundo inteiro perceber. Se o cabelo mudava, notícia. Se o nariz mudava, notícia. Se a pele mudava, escândalo mundial. E isso provavelmente colocava uma pressão gigantesca sobre ele. Michael não escolheu ter vitiligo. E esse é um ponto extremamente importante. Doença de pele não é questão de caráter, não é questão de raça. E muito menos prova de que alguém odeia a própria origem. Se uma pessoa tem uma condição que altera sua aparência, ela pode querer esconder as marcas. Isso não significa que ela odeia quem é. Michael era uma das pessoas mais famosas do mundo. Então imagina a pressão para aparecer sempre perfeito. Mas ele realmente ficou branco? Essa pergunta é complicada. O que aconteceu foi que a pigmentação da pele dele mudou significativamente ao longo dos anos. O vitiligo é uma parte importante dessa história. E o uso de maquiagem e tratamentos para uniformizar a aparência também precisa ser considerado. Então não é simplesmente Michael decidiu ficar branco. É muito mais complexo. É uma combinação de doença, tratamentos, maquiagem, mudanças naturais e procedimentos estéticos. O que é verdade e o que é mentira. Vamos acabar com algumas confusões. Michael tinha vitiligo? Sim, ele declarou isso publicamente. A aparência da pele dele mudou? Sim, isso é visível. Ele passou por procedimentos estéticos? Sim. Ele mudou bastante o nariz? Sim. Ele queria simplesmente deixar de ser negro? Não existe base suficiente para afirmar isso como fato. E aquela história de que ele fez dezenas e dezenas de cirurgias? Sim, Michael Jackson passou por muitas cirurgias por conta de seus acidentes, tentando reconstruir um rosto que ele perdeu há muito tempo. Porém, ele não fazia isso só para ficar bonito. Ele explicou que foram as enormes perdas que foram feitas. Michael passou boa parte da vida tentando controlar sua imagem, mas aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais ele tentava controlar a aparência, mais o mundo queria descobrir o que estava acontecendo. A pele virou um mistério, o nariz virou um mistério, o rosto virou um mistério, e até hoje as pessoas discutem isso. Mas agora você já sabe que existe uma parte dessa história que é médica e não simplesmente estética. Então vamos juntar tudo. Michael Jackson nasceu negro, cresceu negro, começou a carreira ainda criança, virou uma das maiores estrelas negras da história. Depois desenvolveu vitiligo. A doença alterou a pigmentação de sua pele. Ele utilizou recursos para uniformizar sua aparência. Também passou por procedimentos estéticos. Seu rosto mudou, seu nariz mudou. E o mundo inteiro acompanhou cada uma dessas transformações. Mas transformar toda essa história em Michael Jackson queria ser branco é simplesmente ignorar uma parte enorme da história. O que realmente aconteceu? Talvez Michael Jackson tenha sido uma das pessoas mais julgadas pela aparência na história da música. E talvez justamente por isso, essa história tenha sido tão mal interpretada. Ele tinha uma doença, ele tinha inseguranças, ele passou por procedimentos, ele mudou. Mas isso não significa automaticamente que ele era racista ou que tinha vergonha de ser negro. Na verdade, ele declarou publicamente que tinha orgulho de sua origem. Então, quando você olhar aquela foto famosa de Michael Jackson criança e depois olhar uma foto dele anos mais tarde, não pense apenas como ele ficou branco, pense o que aconteceu durante todos esses anos, porque a resposta envolve muito mais do que uma simples mudança de cor. Envolve uma doença chamada vitiligo, envolve maquiagem, envolve tratamentos, envolve procedimentos estéticos, envolve pressão, e envolve um dos artistas mais famosos do planeta tentando viver enquanto literalmente o mundo inteiro observava seu rosto. E talvez essa seja a parte mais injusta dessa história. Michael Jackson passou a vida inteira sendo julgado pela aparência, quando existia uma história muito maior por trás dela. Então, antes de chamar Michael de racista ou dizer que ele queria deixar de ser negro, conheça os fatos. Porque a história real é muito mais interessante que o boato. Se você chegou até aqui, comenta aí. Você já sabia que Michael Jackson tinha vitiligo ou descobriu isso agora? E se quiser mais histórias sobre
sobre o rei do pop que pouca gente conhece, deixa o like e se inscreva no canal que tenho diversos outros vídeos falando sobre Michael Jackson. Então é isso, até o próximo vídeo.